O pai teve a ideia do plano. O filho falou assim: eu vou colocar em prática o plano. E o Espírito Santo falou assim: e eu vou aplicar esse plano na vida do povo de Deus. Como é que o plano de Deus que se tornou realidade em Cristo na história nos alcança hoje? Pela pessoa do Espírito Santo, que aplica, ele nos sela para o dia da redenção. Então daqui surgem 4 perguntas importantes. Primeira, o que é então a história? O que você aprende sobre história lá na aula de história? História é o estudo do passado para se entender o presente com vistas a aperfeiçoar o futuro. Mas isso é uma definição secular de história. História é o quê? A realização de tudo que foi decidido pela Trindade antes da criação do mundo. Não há fatos isolados e desconectados no plano de Deus. Preste bem atenção. A história de Caim e a história de Raabe, a meretriz, e a história de Abraão, e a história de Esther, e a história de Pedro, essas pequenas histórias fazem parte de uma história, uma mega história. Ok? Isso é história. Isso aqui já vai começar a responder uma pergunta para nós, que nós não estamos aqui só para conhecer o passado, para entender o presente, para ganhar dinheiro no futuro. Não, você faz parte de uma mega história. Segundo, então o que é a Bíblia? Um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única história, a história da redenção. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, quem é? É Jesus Cristo. Isso é a Bíblia. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim: rapaz, então eu tenho que começar a gostar de todos os livros da Bíblia, porque eu não gosto de Levíticos. A gente começa a ler a Bíblia lá em Gênesis, termina Gênesis, bacana, José, não sei o quê, Êxodo, as 10 pragas a gente pula, né? Aí vai, emoção, não sei o quê. Mas, meu amigo, quando chega em Levíticos, é uma tragédia. É um monte de bicho para todo lado, e tu vai pegar o animal, e não sei o que, vai esfolar o animal, cortar a garganta dele, e não sei o que, e você fala assim: gente, esse livro eu não dou conta de ler. E você está esquecendo que aquela bicharada todinha é a história da redenção, é a história do Evangelho, de um cordeiro inocente, de um bezerro inocente, que está sendo morto para que você não morra, de um substituto. Tá? Então você começa a ler, a ver todos os livros interligados uns com os outros. E então o que é teologia bíblica? Se Bíblia é um livro constituído de vários livros menores que contam uma única história, a história da redenção, o que é teologia bíblica? É o modo de ler a Bíblia como uma única história. Você precisa estudar a teologia bíblica para você aprender a ler a Bíblia como essa narrativa única que conta a história da redenção. E a 4ª pergunta é: qual é a relação entre os personagens bíblicos? A questão é: se a história é uma só, então existe uma inter-relação entre os personagens e eventos bíblicos. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, todos esses eventos que estão escritos lá têm a ver com o ápice da história, que é Cristo. Por exemplo, o que Cristo tem a ver com a criação? Quando você lê lá em Gênesis, a gente vai ver daqui a pouco. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O que Cristo tem a ver com a criação? João explica: no princípio era o verbo,
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Paulo também responde: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste é uma palavra bonita. É a ideia de que todas as coisas encontram a sua simetria em Cristo, a sua harmonia nele. Então qual é a relação de Cristo com a criação? Qual é? Ele é o Criador. Ele é o Logos, a palavra sem o qual nada se fez. E qual é a relação de Cristo com Adão? Adão é o primeiro Adão. E Jesus é descrito na Bíblia como o segundo Adão. Só por aí você já percebe que o primeiro Adão tinha uma mensagem a passar. Ele era o representante da raça humana caída. E Jesus é o segundo Adão. Ele representa a raça humana ressuscitada, reerguida para o céu. Paulo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo está fazendo um paralelo entre Adão, lá no princípio, em Gênesis, com Cristo, que é o segundo Adão, tá? Em Romanos 5,14, Paulo diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Cristo. O que é prefigurar? Prefigurar é alguém que serve de modelo para uma outra pessoa que vai chegar, tá? Então Adão era uma espécie, é aquilo que nós chamamos de tipo, uma sombra de um Adão maior. Só que um Adão que, ao invés de fracassar como o Adão lá do princípio fracassou, venceria. Vocês entendem que é por isso que Jesus foi tentado no deserto? Porque Adão lá no princípio foi tentado não no deserto, mas no paraíso. E Jesus precisava fazer aquilo que Adão não fez, que era vencer a tentação. Então lá vai nós pregar sobre a tentação de Jesus, né? 5 passos para vencer o pecado. Aí você descobre que você não dá conta de dar nenhum. Resultado: o texto, embora nos ensine a lutar contra o pecado através da palavra de Deus, mas o objetivo de Mateus é nos mostrar que Jesus é o segundo Adão que venceu o diabo. Como foi que o diabo tentou o casal lá no princípio? Não foi então com o pão, com a comida? Não foi pela boca que Adão morreu? E Noé também, que também é uma espécie de segundo Adão? O Noé, quando saiu da arca, meteu uma garrafa de vinho, bota mais uma, morreram pela boca. Não só de pão viverá o homem, disse o segundo Adão. Ele venceu o diabo. E as condições do primeiro Adão não eram das piores, eram das melhores. Mas as condições do segundo Adão eram terríveis. Ele estava no deserto, com sede, com fome, acompanhado das feras. Mas mesmo assim ele foi fiel. Ou seja, quando você nasceu representado pelo Adão da criação. Quando você creu em Jesus, você nasceu de novo. Agora você tem um novo Adão que te representa, que é Cristo. É isso que Paulo fala aí em 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que ele está falando de Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, que é Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Qual é a relação de Adão com Cristo? Ele representava, ele prefigurava Cristo, ele apontava que um dia viria um Adão fiel, mais fiel do que ele. E Jesus, quando veio, cumpriu esse papel. De modo que o crente, ele não está mais representado pelo primeiro Adão no estado de morte. Todo pecador que está nesse mundo fora de Cristo, ele está representado pelo primeiro Adão, ele está no estado de pecado e morte. Nós não estamos mais, nós estamos em Cristo, o segundo Adão. E qual é a relação de Cristo com Abraão, por exemplo? Deus prometeu um descendente para Abraão, e a Bíblia no Novo Testamento começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é o descendente prometido a Abraão. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, verso 16 aí, está errado. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Qual a relação de Cristo com Abraão? Você lê lá em Gênesis a história de Abraão, foi para o Egito, não sei o quê. De repente, Jesus tem tudo a ver com Abraão? Tem. Porque a história de Abraão não era a história de Abraão, era a história da redenção, era a história do Cristo que viria. E qual é a história, a relação de Cristo com Moisés, por exemplo, com a lei? É simples, Jesus falou: se vocês crescem em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. O que Moisés registrou na lei era sobre Cristo, meus queridos. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A história registrada nesses 5 livros do Pentateuco, da Torá, é sobre o Messias que viria, sobre o Cristo. Lá ele estava prefigurado, obviamente. Ele era o cordeirinho lá que Deus matou para colocar a roupa no casal. Ele está prefigurado naquela arca que salva uma família que entra nela. Ele estava prefigurado também no Cordeiro da Páscoa, que era morto no lugar da nação, em todos os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. O próprio tabernáculo era uma figura de Cristo, Deus habitando no meio do seu povo, como diz a palavra de Deus. Enfim, e qual é a relação de Tamar, Raabe, Ruth e Cristo? Isso aqui são apenas alguns exemplos que eu estou dando para vocês, para mostrar que essas histórias não são histórias soltas na Bíblia, mas que elas fazem parte da história da redenção. Ora, Ruth, capítulo 4, verso 18 ao 22, diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Você sabe quem é esse Pérez aí? Quem sabe? Era filho de quem? De Tamar. E esse filho de Tamar era com quem? Com Judá. Vocês lembram que ela enganou o sogro dela? Porque ele não quis dar o terceiro filho dele para ela, com medo dela matar ele também. Porque ele achava que os meninos dele estavam morrendo por causa dela. E não era o pecado deles. Aí ele falou: não vou dar o terceiro, porque senão ele pode morrer também, que essa menina não presta. Mas aí na verdade o pecado era dos filhos. Aí ele ficou ali segurando o rapaz. Ela falou: bom, já que você não vai me entregar o rapaz, então eu vou aprontar uma contigo também. Aí ela se disfarçou, não sei o que, foi lá, se vestiu de prostituta. Ele foi lá. O Judá moralista, gostava de se prostituir. Mas aí era a Tamar e ele não sabia. Daqui a pouco, meu amigo, ele veio a notícia: olha, Tamar está grávida. Aí ele mandou matar ela, que seja morta, queimada no fogo. Aí ela mandou para ele lá a senha do cartão e o número do Instagram. Disse assim: ó, o dono dessa senha aqui foi que me engravidou. Aí ele falou assim: meu Deus do céu, ela é mais justa do que eu. Ainda bem que ele reconheceu, né? Daí dessa relação nasceu, sabe quem? Gêmeos.
Pérez e o Zera. Esse Pérez aqui, filho de Tamar, que gerou a Esrom, que gerou a Rão, que gerou a Aminadab, que gerou a Naasson, que gerou a Salmão. Quem foi esse Salmão? Quem lembra? Marido de quem? De Raabe. Vocês lembram da Raabe? Que se converteu quando os espias foram lá e ela falou assim: olha, eu creio. Mas quem diria, hein? Que a Raabe iria casar com um descendente de Judá, que nasceu todo troncho também, Salmão. E desse casamento veio um rapaz chamado Boaz. Lembra do Boaz? O Boaz já melhorou, né? Cara crente, piedoso, que casou com quem? Com a Ruth, a Moabita. Vocês sabem quem são os Moabitas? Quem lembra? Moabitas surgiram do incesto de Ló com suas filhas quando eles saíram de Sodoma. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo aqui? Não existem histórias soltas na Bíblia, elas estão todas conectadas umas nas outras. Então, esse Boaz era dessa linhagem, filho de Raabe. E ele, então, com Raabe, com a Ruth, teve um filho chamado Obed. E o Obed gerou a Jessé, e daí vocês conhecem a história. Quem é o Jessé? Pai de Davi. Ou seja, esse texto aqui está lá no final do livro de Ruth, mas a gente insiste em pregar no livro de Ruth, contando uma linda história de uma louca paixão. Não é? Não é isso, gente. Também isso está lá, isso é muito bonito, inclusive, o amor de Boaz e tudo. Mas o objetivo da narrativa é nos contar a história da redenção, como foi que a descendência de Davi veio para o mundo. Aí quando você abre o livro de Mateus, está escrito lá: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. E você não gosta de genealogia. Provavelmente porque você não entende que Deus deixou a genealogia exatamente para que nós soubéssemos de onde viria o Messias. Como é que nós iríamos saber se ele realmente veio da tribo de Judá se nós não tivéssemos o livro de Crônicas nas nossas mãos, que é um livro que trata da genealogia no seu princípio? Entende por que Mateus, quando começa o seu evangelho, ele começa falando de genealogias? Porque ele está querendo provar que Jesus é o Messias de fato. Então ele tem que ser da linhagem de Judá. Vamos agora para a estrutura da história da redenção. Como é que o Senhor Deus estruturou a história da redenção no seu plano eterno? Em 4 palavras. Quais são elas? Criação, queda, redenção e consumação. Você precisa ter em mente essas 4 palavras para você entender algumas coisas na Bíblia. Algumas coisas não, tudo na Bíblia. Criação significa o quê? Que o mundo não é por acaso. Não é o acaso vai te proteger. Não. Deus fez todas as coisas. Nós não somos produto do tempo, mas o acaso. Nós não acreditamos na teoria da evolução. Nós acreditamos na microevolução, de que Deus criou as espécies e a partir delas, elas mesmas conseguem se adaptar a certos ambientes e outras coisas. Mas nós não cremos na macroevolução, de que as espécies evoluem de uma para outra. Não existe isso. Nós cremos na criação. No princípio criou. O termo usado por Moisés não é no princípio, tem uma outra palavra que era usada em hebraico para organizar. No princípio organizou Deus todas as coisas. Não, no princípio é criou. A palavra bará é um verbo que é usado apenas para algo que é feito do nada. Então nós cremos na criação.
Isso significa uma coisa importante, que o mundo no qual nós vivemos hoje é uma criação. E se é uma criação, ele foi criado com propósitos definidos. Tá? Ele foi criado com propósitos para funcionar. E nós não podemos desafiar as leis da criação, por exemplo. Não podemos desafiar a lei da gravidade, por exemplo. Se você subir num telhado desse e se jogar lá de cima, você está desafiando a lei da gravidade. Você pode morrer. Com princípios de moralidade, por exemplo, que você também não pode desafiar. Todas as vezes que nós desafiamos as leis da criação, nós sofremos as consequências. Queda. O que significa queda? Significa que o mundo no qual nós vivemos hoje não está do mesmo jeito que ele foi feito no princípio. Vocês entendem por que existe corrupção? Por que existem guerras, furacões? Por que os animais matam os seres humanos? Por que existe um descontrole cósmico? Porque o mundo, apesar de ainda restar beleza nele por conta da boa mão de Deus, mas ele está num estado de queda, de miséria, né? A serpente propôs uma revolução no reino criado de Deus. Mas aí nós temos a outra palavra, a palavra redenção. O que significa isso? Significa que o mundo, embora tenha caído no estado de miséria, Deus prometeu redimir a humanidade, e não só a humanidade, mas tudo aquilo que Ele fez, através de um mediador que é Cristo, é a restauração. E a outra palavra é consumação. Significa dizer que um dia Jesus vai voltar para retirar do seu reino todo o mal, e reinará um estado de paz, aquilo que os profetas falaram. Isaías falou de shalom na criação de Deus, de harmonia perfeita na ordem criada por Deus. Essas 4 palavras resumem a cosmovisão bíblica: criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, uma pessoa perguntou assim: por que eu não posso casar com mais de uma mulher hoje se o Abraão tinha várias? O que você responderia? Talvez você respondesse assim: bem que eu gostaria, mas é pecado. Como é que você entende que pessoas no Antigo Testamento tinham mais de uma mulher e nós não podemos ter hoje? Você tem que se lembrar dessa estrutura: criação, queda e redenção. Lembre-se que na criação Deus estabeleceu um padrão de casamento. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Isso é monogamia. Ele mandou você casar com uma mulher. Foi assim que Deus fez. Jesus falou, perguntaram para ele, falou assim: não foi assim desde o princípio. Ele está olhando para a criação. Na queda, a gente vai estudar aqui como foi que começou essa história de o homem ter mais de uma mulher. Vocês lembram quem foi que iniciou essa história? Foi um descendente de Caim chamado Lameque, que apareceu com 2 esposas, desafiando a ordem criacional de Deus. Mas por que ele apareceu com 2 esposas? Porque o homem agora estava no estado de queda, de pecado. Então, quando até mesmo homens de Deus no Antigo Testamento aparecem com mais de uma mulher, não está certo. Não está certo. Tanto é que eles arrumaram muita confusão para eles por causa disso. Quando Jesus veio ao mundo, o que aconteceu? A terceira palavra? Redenção. Ele nos redimiu da escravidão do pecado e consertou a nossa vida. E disse assim, Paulo fala: marido, amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Espera-se que os homens e as mulheres redimidos possam refletir o padrão da criação. É a redenção. Você está entendendo o que eu estou falando? Criação, queda e redenção. Esse padrão, ele serve para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Tá? Pessoal, vamos dar um intervalo então de 5 minutos para a gente tomar um lanchinho ali. Tem um lanchinho lá, veio?